E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço, e arrebatai-vos e apresentai-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Deus querido, graças te dou, Senhor, pela tua igreja reunida neste lugar. Senhor, e te somos gratos, porque grandes coisas, Senhor, tu tens feito por nós. Deus, eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém, glória a Deus. Podem sentar, amados. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, nós queremos conversar sobre arrebatai-vos do fogo. Parafraseando esse texto de Judas, versículo 22 e 23, nós podemos dizer assim, tenha misericórdia dos que têm dúvidas e salve os perdidos, arrebatando-os do fogo com temor, odiando até a roupa deles, manchada pelo sangue dos seus desejos pecaminosos. A igreja que vai morar no céu, porque nós sabemos que existe duas igrejas. A igreja que vai morar no céu e a igreja que não vai morar no céu. A igreja que vai morar no céu é a igreja que está aguardando Jesus vir buscá-la. A igreja que vai morar no céu é comparada como aquelas 5 virgens prudentes que estão aguardando o noivo pronta, como nós falamos no domingo passado. Estão vestidas, penteadas, adornadas, cheirosas, prontas para ouvir o clamor da comitiva, o clamor do noivo, da comitiva que grita, lá vem o noivo, e a igreja que vai morar no céu sai ao encontro do noivo com lamparinas acesas. Então, a igreja que vai morar no céu, ela sempre, desde quando ela foi fundada, quando Jesus disse para Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre esta igreja, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Desde quando a igreja foi fundada, a igreja ela tem sido atacada por diversos segmentos, a igreja tem sido atacada, grupos têm se levantado, tentando corromper, tentando invalidar a mensagem da cruz. Pastor Josinaldo cantou um hino, que é o hino 291, que fala sobre a mensagem da cruz. E o hino que diz assim, sim, eu amo a mensagem da cruz. Né? Essa mensagem eu vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Então, a igreja, desde a sua fundação, ela tem sido atacada, a mensagem da cruz tem sido distorcida, a mensagem da cruz tem sido corrompida, a mensagem da cruz o diabo tem se levantado, tentando invalidar os ensinamentos da palavra de Deus. Levantando falsas doutrinas, tentando desqualificar a obra redentora de Jesus Cristo. Tentando desqualificar a obra da salvação, tentando desqualificar Jesus como o único e suficiente Salvador, tentando desqualificar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário para salvar a todos aqueles que nele crê. Tentando desqualificar o poder do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. A igreja tem sido atacada.
A igreja tem sido corrompida por falsos ensinamentos, por falsas doutrinas, por falsos mestres. A Bíblia nos fala aí no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que a salvação, ela vem por meio da graça, por meio da fé, ela não vem por obras para que ninguém se vanglorie, para ninguém venha dizer, eu sou salvo pelos meus méritos, porque eu posso, porque eu tenho condições, porque eu tenho dinheiro, porque eu sou isso, ou porque eu sou aquilo. Não, a salvação, ela é graça de Deus, concedida ao homem, através da fé no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E aí, queridos, nós encontramos o livro de Judas. Judas falando aos irmãos daquela época, falando aos irmãos da igreja primitiva, porque os irmãos da igreja primitiva, eles começaram a dar ouvido a doutrinas de demônios. Os irmãos da igreja primitiva, eles começaram a dar ouvidos a heresias. E, consequentemente, eles passaram a nutrir nos seus corações dúvidas a respeito da veracidade da palavra. Eles começaram a nutrir nos seus corações dúvidas quanto às verdades bíblicas. E Judas, inspirado pelo Espírito Santo, ele recomenda duas atitudes que o crente deve tomar. Uma atitude interna e uma atitude externa. Quais são essas duas atitudes que Judas orienta os irmãos da igreja primitiva? A primeira, que nós tenhamos misericórdia dos irmãos, arrebatando-os do fogo da dúvida que arde em seus corações. Judas, versículo 22, diz assim, tenham misericórdia dos que têm dúvidas. Então, dúvida. Então, Judas começa dizendo para os irmãos que estavam nesta época, no início da igreja, mas que também chega até nós, que há crentes que começam a nutrir no seu coração dúvidas da sua salvação por causa de situações, de doutrinas que escutam. Quantos irmãos nós encontramos e que nós perguntamos, você tem certeza da sua salvação? Alguns têm coragem de dizer que não têm certeza, outros não dizem, mas nutrem no seu coração uma certa dúvida de que são salvos, de que são filhos de Deus, de que vão morar no céu. Por quê? Porque dão ouvidos a doutrinas de demônios, dão ouvido a doutrinas erradas, dão ouvido a profetas, a ensinadores que não trazem, não dão o verdadeiro alimento, não dão a verdadeira porção da palavra de Deus. E a segunda, essa é uma atitude interna, que nós temos que ter misericórdia dos irmãos, ter cuidado com os irmãos. E a segunda atitude, irmãos, é salvar os perdidos, arrebatando-os do fogo do inferno, que os guarda, caso a graça de Deus não os alcance. A Bíblia diz, aquele que crê e for batizado, há uma promessa de Deus que estão salvos, mas aquele que não crê, há uma justiça, há um juízo de Deus de condenação. Então a Bíblia nos diz em Judas, diz assim, olha, tenha misericórdia dos irmãos que têm dúvidas, que estão sendo arrebatados com o fogo da dúvida, que arde no coração, tenha misericórdia deles. Mas Judas também diz assim, olha, salve os perdidos, vá buscar os perdidos, que estão arrebatando-os, ou seja, tirando-os do fogo do inferno, que está aguardando para aqueles que amam, para aqueles que não aceitam Jesus como seu Salvador.
Ou seja, irmãos, nós temos que ter misericórdia, tanto para com os irmãos que estão dentro da igreja, quanto também para as pessoas que estão fora da igreja. Ser misericordioso, a misericórdia é favor imerecido. Nós somos chamados, todos nós que estamos aqui, somos chamados para exercer o ministério, nós exercemos a nossa chamada de missionários. Todos nós que estamos aqui somos missionários. E cada um de nós, Deus tem nos colocado em um campo missionário específico. Aonde Deus tem te levado, aonde Deus tem te colocado, lá é o seu campo missionário. Uma vez eu me lembro do que o meu cunhado Douglas falou comigo lá na Irlanda. Ele chegou para mim e falou assim: Olivar, o meu púlpito é o volante do meu táxi. Lá, no volante do táxi, era o campo missionário do Douglas. Irmãos, aonde você está é o seu campo missionário. Aonde Deus tem te colocado é o seu campo missionário. Seja na escola, seja no trabalho, seja na rua. Deus tem te levado, Deus tem te mostrado um campo que está verde, que está maduro, pronto para ser cegado. O campo é teu, quem tem que cuidar, quem tem que trabalhar, quem tem que zelar por este campo é você. Judas nos fala sobre isso, para exercermos a misericórdia para os que estão de dentro e também para os de fora. E ele nos dá, irmãos, alguns critérios que nós devemos trabalhar para que o nosso campo missionário seja bem sucedido. Nós temos que trabalhar com critérios. Quando você trabalha sem critério, o seu trabalho não rende. Quando você trabalha sem critério, o seu trabalho não é produtivo. Quando você trabalha sem critério, você não sabe para onde vai, você não sabe quais são as metas que precisam ser atingidas. Judas, versículo 22 e 23, ele traz para nós critérios que devem ser seguidos para os missionários, que nós somos missionários. Alguns têm títulos, mas, irmãos, o título não faz um missionário ou uma missionária. O que faz um missionário e que faz a missionária é o dom que Deus te deu, que foi colocado em você, é a sua chamada para este serviço. É isso que te faz um missionário, não é título. Vamos ver alguns critérios que Judas coloca para nós. O primeiro critério é misericórdia. Diz assim o texto de Judas, versículo 22 e 23, diz assim: tenha misericórdia dos que têm dúvidas. Queridos irmãos, você pode saber um pouco mais do que outras pessoas. Não é porque você sabe um pouco mais do que outra pessoa que você não deve exercer a misericórdia para com ele. Deus te deu conhecimento, Deus te deu sabedoria, para que com esse conhecimento você possa, irmãos, ter misericórdia dos que têm dúvidas. Olha só o que diz a palavra, o como Deus nos fala. Misericórdia, irmãos, é um sentimento de dor, de solidariedade em relação a alguém que está sofrendo ou que sofreu uma tragédia, ou que caiu em desgraça. Aí você tem misericórdia, você tem compaixão, você tem dó, você tem piedade. Misericórdia, irmãos, é um ato concreto da manifestação desse sentimento, como é o perdão, como é a indulgência, como é graça, como é a clemência. A misericórdia, irmãos, é a soma de duas palavras juntas. Elas formaram uma única palavra chamada misericórdia. Ou seja, misericórdia é a junção da palavra miseres, que significa miséria, e córdia significa, vem de cordialidade. Ou seja, o que é misericórdia? Misericórdia, irmãos, é você ser cordial com quem está em uma situação de miséria. É ser cuidadoso, é ter carinho,
é ser zeloso com alguém que está em uma situação de dor, em uma situação de desgraça. É você ser piedoso para com alguém que está vivendo um momento desfavorável. Esse ato de misericórdia, ele tem que ser exercício tanto dos de dentro quanto dos de fora. É a misericórdia a favor imerecido. A misericórdia nos leva a não atacar a ninguém. A misericórdia nos leva, irmãos, a não condenar ninguém. A misericórdia nos leva a não esquecer das pessoas que precisam de você, que precisam da nossa ajuda. Misericórdia é um ato concreto de Deus. É um ato concreto de Deus. Exercer a misericórdia é um dos critérios para o missionário. O segundo critério do missionário é a determinação. Judas capítulo 22, capítulo 1, versículo 22 e 23, diz assim: arrebatando-os do fogo, e salve os perdidos, arrebatando-os do fogo. É preciso ter muita determinação para arrebatar alguém do fogo. É preciso ter muita determinação para ir ao campo. Eu tenho dito muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, que alguns de nós que aqui estamos, Deus nos fez garimpeiros. A Bíblia diz assim, eu vos farei pescadores de homens. Mas alguns de nós, Deus tem mudado esta situação e tem nos feito garimpeiro. Tem nos levado a lugares que tem pedras preciosas, mas que precisa de alguém meter o pé na lama. Precisa de alguém meter a mão na lama para arrancar essas preciosidades que estão sujas, estão enlameadas. Para fazer isso, irmão, precisa ter determinação. Salve os perdidos, arrebatando-os do fogo. Quando você mete a mão desse versículo, pegando esse versículo, salve os perdidos, arrebatando-os do fogo, irmãos, certamente, ou provavelmente, você vai sair chamuscado ou queimado. Querido irmão, querida irmã, não basta dizer que você tem amor, não basta dizer que você tem compaixão, não tem misericórdia para com os seus irmãos e para com os perdidos. Não basta você dizer, você tem que ir além. Ir além. Levanta a sua cabeça, abra os seus olhos e veja o teu campo missionário. Precisamos ter determinação para ir no campo, estar no campo e trabalhar no campo. O que o salmo diz? Tem um salmo que diz assim: bem-aventurado aquele que anda semeando a boa semente. E diz assim, sem dúvida, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quem levanta os olhos, quem levanta a cabeça e abre os olhos, vai ver na sua frente o seu campo missionário. Quem levanta a cabeça e abre os olhos, vai ver que este campo já está pronto para ser ceifado. Mas precisa determinação, precisa vontade de fazer, é preciso ir mais além, é preciso ter firmeza na sua determinação para salvar aqueles que estão com dúvidas, quando é os irmãos, mas também salvar os perdidos do fogo eterno. Deus te chamou para uma grande obra, e você não pode parar, você não pode descer, porque se você parar, se você descer, a obra que Deus lhe confiou vai parar. E como você vai comparecer perante o Senhor teu Deus, com as suas mãos vazias? A Bíblia diz em Deuteronômio, não comparecerás perante o Senhor teu Deus com as suas mãos vazias.
Terceiro critério para o missionário: temor. Arrebatando-os do fogo com temor. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Esse texto de Judas traz para nós uma advertência: arrebatando-os do fogo com temor. Esse temor é uma advertência que nós temos que ter. Irmãos, provavelmente todos nós que estamos aqui, já ouvimos muitas histórias de pessoas que foram ajudar a outras e acabaram sendo destruídas por causa de uma determinação que tinha. Quantas pessoas que trabalham como socorristas, salva-vidas, por causa da determinação que ele tem de salvar alguém, acabou morrendo afogado. Quantos bombeiros que saíram para combater um fogo com a determinação, mas não teve cuidado, não teve temor e acabaram morrendo. A advertência de Judas é: salve os outros, arrebata os outros, salve os perdidos, arrebata-os do fogo, mas com temor. Tenha cuidado, tenha cuidado. O critério bíblico que nos ajuda a manter o equilíbrio entre o sentimento e a ação é o temor. Nas nossas ações tem que ter equilíbrio. O equilíbrio, a Bíblia fala que é um dos frutos do Espírito, é a temperança, domínio próprio. Entre o sentimento que tem que ver entre nós, é preciso ter o sentimento de misericórdia, mas só o sentimento não basta na obra missionária, é preciso agir com determinação. Amados irmãos, temor a Deus. Precisamos ter temor ao Senhor. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos ter temor das consequências dos nossos atos. Consequência do pecado. Com temor de cair no erro e no pecado. Do pecado daqueles que estamos tentando salvar. No pecado daqueles que estão na dúvida. Temor para não cair nos caminhos pecaminosos. No temor para não entrar nesta história, eu vou pregar, já ouvi muitas histórias, eu vou pregar para fulano, eu vou em determinado lugar, vou ganhar ele para Jesus e para mim. Já ouvimos essas conversas? E quando se entra nesses lugares, os demônios que lá habitam, que lá estão, acham espaço e te abocanham, porque voltou temor. O temor nos faz ser sábios. Sábios para entrar, sábios para sair. Como nós falamos, os socorristas, quando eles entram numa ação de socorro, eles entram com sabedoria e com temor. Quando eles entendem que aquela situação não tem mais condição, eles não vão. Não por covardia, não por medo, mas por temor e sabedoria, com entendimento. Amados irmãos e irmãs, eu quero fechar esta palavra. Deus nos chamou, Deus nos deu um campo missionário, e nós devemos trabalhar nesse campo missionário, tendo misericórdia dos que têm dúvida. No trabalho no campo missionário, nós sempre vamos encontrar alguém que vai te procurar e vai dizer assim:
Você pode tirar uma dúvida que há no meu coração? E aí Deus vai te dar sabedoria. Quem não tem, a Bíblia diz, peça a Ele que Ele dá com liberalidade, dá sem medida. No campo missionário que Deus tem te dado, você tem que entrar com determinação para salvar os perdidos e arrebatá-los do fogo. No campo missionário que Deus tem te colocado, o outro critério é temor, arrebatando-os do fogo com temor. Temor para não se envolver com o pecado dos outros. Não se envolver, não se embaraçar com os pecados alheios. A Bíblia ensina assim: aquele que te chamou para esta batalha, aquele que te chamou para esse campo missionário, aquele que te deu esta obra, diz assim: não se embarace com as coisas deste mundo, para que você possa alegrar aquele que te chamou. E aquele que te chamou para esta batalha, ele te convida, não se embarace com as coisas deste mundo, a fim de alegrar aquele que te chamou. Irmãos amados, quando você vai para o campo missionário, quando você parte para fazer a obra, quando você aplica essa advertência do temor, Judas, no versículo 22 e 23, ele termina essa advertência dizendo assim: o melhor jeito de ter temor é odiar até as roupas deles manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Desejos pecaminosos te levam a viver uma vida de pecado. Aqueles que vivem no pecado, a Bíblia ensina em Judas que deve até odiar a roupa que eles usam. O temor te faz agir com sabedoria. O temor te faz agir com cuidado. O temor te faz você viver uma vida de vigilância. E Deus vai abrir os seus olhos para que você possa fazer a obra que lhe foi confiada, tendo misericórdia, tendo determinação e trabalhando com temor. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Há uma velha frase que todos nós conhecemos: ame o pecador, mas odeie o pecado. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus abençoe as minhas irmãs nesta noite, que esta palavra venha produzir o efeito necessário nas nossas vidas. E se essa palavra testificou com você, aplique no seu coração misericórdia, determinação e temor na obra da evangelização. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.